1 Tessalonicenses, o capítulo é o de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 24. Diz assim a palavra: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam assim plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fiel é o que vos chama, qual também o fará. Outra versão diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a aparência do mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração, que Ele nos alcance, nos transforme. E nessa oportunidade, Deus sopre sobre nós brasas vivas e faça algo novo sobre nós, em nome de Jesus. São incríveis as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. Nós estamos num período da história em que as mudanças estão muito mais aceleradas do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Jesus falava sobre essa aceleração do tempo, sobre essas mudanças rápidas. Quando em Mateus capítulo 24, ele fala da brevidade dos dias, ele diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. E ele afirma por que esses dias foram abreviados. Ele diz assim: mas é por causa dos eleitos, estão falando de você e de mim. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Jesus não está dizendo que o dia passaria a ter menos de 24 horas, ele não está falando que o ano teria menos de 365 dias. Jesus está dizendo aqui que ia chegar um tempo em que as mudanças elas seriam tão ligeiras, tão rápidas, que nós iríamos ter a sensação de que o tempo estava passando muito rápido. Isso é muito fácil sair dos nossos lábios. Você fala com uma pessoa e diz assim: nossa, o ano de 2023 passou como um tiro, eu nem vi, quer dizer, foi muito rápido. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: nós já estamos no 3º mês do ano, o que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é que essas mudanças estão acontecendo, elas estão acontecendo muito rápido, quer você perceba ou não. Não é porque o ano passou, não é que o ano passou rápido, é a forma como nós passamos os anos. Tantas coisas acontecem ao nosso redor, são um volume muito grande de informação, são muitas mudanças, que às vezes a gente nem percebe que elas estão acontecendo. São mudanças irresistíveis, são mudanças assim desgovernadas, são mudanças incontroláveis. Bem, a gente não tem autoridade sobre essa velocidade das coisas. Não tem como a gente ter governo sobre a velocidade da mudança. As coisas elas vão continuar acontecendo e alguns estudiosos dizem que os próximos 30 anos haverão mudanças profundas na vida da humanidade. No mercado de trabalho, por exemplo, existem profissões que estão acabando. Então você precisa realmente se reinventar, procurar algo para fazer de novo, se atualizar, porque é bem provável que o lugar onde você está, daqui a pouco não vai existir. Essa função que você faz, pode ser que daqui a pouco não vai existir mais, porque a mudança será gigantesca. Mudança no mundo financeiro, a gente já vive essa realidade de dinheiro na nuvem. Cada vez mais a gente vai ter a nota, a cédula circulando, as moedas circulando, porque tudo vai se tornar digital. A tecnologia nem se fala, o avanço que teve nesses últimos tempos, pós-pandemia, e o que está para vir, assim, do ponto de vista racional, chega a ser assustador.
transformação social. A sociedade como ela é hoje, ou como nós vivemos, assim, você tem 30, 40, 50, 60 anos, nós não vamos mais encontrar aquela sociedade que nós nascemos, que nós tivemos a nossa infância, nossa adolescente, nossa juventude. Nós não encontraremos mais essa sociedade daqui para frente, porque a transformação social, ela vai ser profunda, ela vai tocar todas as áreas da nossa vida, família, negócio, espiritualidade. Então, as coisas que são importantes nessa velocidade das mudanças, elas serão cada vez mais diluídas. Você vê que hoje é um debate, né, uma conversa, assim, assustadora do conceito de família. Há um debate assustador do conceito de governança. Então, essas coisas, assim, tudo que a gente avalia que é importante, principalmente nós que recebemos um tipo de vida dos nossos antepassados, tudo isso daqui para frente serão diluídas. E está tudo bem, gente, porque a palavra de Deus diz que tudo será abalado. Vai ficar firme apenas aqueles fundamentos. E nesse momento de muita transformação na sociedade, esse momento em que as mudanças são muito velozes, essa orientação aqui de Tessalonicenses, ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Essa palavra extinguir é de onde vem a palavra extintor. Então esse texto está dizendo aqui, olha, que você pode ser um extintor para o mover do Espírito Santo. Esse texto está dizendo que você pode ser um extintor para o sobrenatural de Deus. Você pode atrapalhar o movimento de Deus no mundo. Por isso ele diz, não despreze a palavra profética. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Israel não gostava muito dos seus profetas. Todos os profetas de Israel, eles foram mortos. Aqueles que não foram mortos, eles foram ignorados ou então desprezados. E essa era a agonia que estava no coração de Jesus, quando ele está ali em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são meus enviados. Então, Jesus está dizendo, vocês, povo, vocês não têm um histórico muito bom de receber a palavra daqueles que eu envio. Então, se eu chamo a sua atenção e você não gosta daquilo que você está ouvindo, Deus falando para Israel, se eu chamo a atenção de vocês e você não gosta daquilo que eu estou ouvindo, você mata o profeta, você persegue o profeta, você maltrata o profeta. Por que as pessoas elas estão extinguindo a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Às vezes, nós não percebemos que nós estamos extinguindo o poder do Espírito de Deus na nossa vida. Às vezes, nós não percebemos que nós estamos desprezando as palavras proféticas de Deus, aquelas que são lançadas sobre a nossa vida. Talvez você não entenda muito esse ambiente de palavras proféticas e tal, mas existem na Bíblia dons. O Novo Testamento trata de uma lista de dons. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele dá uma primeira lista, ali naquela lista tem 9 dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 11, ele vai falar ali que a gente tem o dom de sabedoria, que é essa solução divina que pousa na mente de uma pessoa, no raciocínio de uma pessoa. É uma iluminação que Deus coloca sobre a mente de uma pessoa para trazer uma solução de ponto de vista global, de ponto de vista pessoal, de ponto de vista organizacional. Lá também fala da palavra de ciência, que é uma revelação sobrenatural. É algo que Deus deposita assim, e você fala assim, eu não conhecia essa pessoa, eu não conhecia essa realidade, mas Deus está me dizendo que está acontecendo isso com a sua vida. Ele fala do dom da fé, porque muitos de nós temos fé, todos nós temos fé aqui, mas existem ambientes, existem lugares que nós iremos ocupar, existem coisas que nós vamos fazer que somente o dom da fé, uma porção extra dada por Deus, que é capaz de mover a gente para aquele lugar, diante daquele desafio. Ele fala da operação de milagres, ele fala da profecia, ele fala do dom de discernir os espíritos, ele fala da variedade de línguas. Você pode não entender isso, você pode não criticar isso, mas está aqui na Bíblia. Existe o dom de língua, existe o dom de interpretação de língua, e o apóstolo Paulo ele vai descrevendo então
cada um desses dons. E é interessante que, entre essa explicação de 1 Coríntios capítulo 11 e também ali 1 Coríntios capítulo 14, porque o tema do capítulo 11, do capítulo 12 e o tema do capítulo 14 é o tema dos dons. E no meio desses dois temas, o apóstolo Paulo vem e fala sobre a importância do amor. A carta de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. E às vezes a gente olha para esse texto, a gente fala muito ele de casamento, né? Mas na verdade ele está falando assim: qualquer dom que você for exercitar, você tem que ter como óculos o amor. E ele diz: tudo que você for fazer, o amor tem que estar presente. E ele chega no capítulo 14, então, ele diz que, de todos os dons que ele apresenta aqui, ele diz que existe um dom, que é um dom que você deveria buscar. Todos nós deveremos buscar. Ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 a 5. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos falem línguas, mas muito mais que você profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja seja edificada. Então, ele pega de todos esses dons, dessa lista aqui que ele apresenta de 9, e ele fala assim: eu gostaria muito que vocês perseguissem, que vocês se empenhassem para poder receber o dom de profecia. E ele diz, como é que deve ser esse tipo de profecia? Ele diz que é para edificar, para exortar, e ele diz que é para consolar. E a gente tem várias declarações do que pode ser uma profecia, mas eu acho essa aqui muito importante. O que é profecia? Profecia é uma declaração divina a respeito de algo que está acontecendo ou a respeito do futuro que Deus quer propor para você. Então, quando Deus te entrega uma profecia, Ele vai estar falando de algo que vai acontecer nesse momento na sua vida, ou então Ele está propondo um estilo de vida, ou então Ele está propondo um caminho para você. Quando Paulo está falando com Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 19, ele diz assim: ô Timóteo, eu quero que você, eu vou te dar essa instrução, que as profecias que já foram proferidas a seu respeito, você lute por elas, você batalhe por elas, você guarde elas no seu coração. Por quê? Porque toda profecia que Deus entrega para a gente é uma proposta divina para uma vida que Deus quer, para um alvo que Deus quer, para um objetivo que Deus quer na nossa vida. E ele diz, ande nessa profecia que você recebeu. Toda profecia que nós recebemos, nós precisamos batalhar por ela. Não é porque Deus entregou uma palavra para você, que você vai ficar por aí só esperando o céu agir. Quando Deus entrega uma direção para você, Deus entrega uma profecia para você, entenda que Ele está querendo reforçar algo que você que o seu coração já está inclinado para isso. Que você já tem vamos dizer assim, você já tem uma percepção de que tem algo para você fazer. Então Deus vem e entrega uma profecia para você, reforçando aquilo que Ele quer. Ao mesmo tempo, você tem ao seu redor o maligno, que batalha para você não estar dentro da vontade de Deus, que luta para que você não alcance o alvo que Deus tem para você. De maneira que a profecia, ela então vem ser essa proposta divina para a gente. E a gente precisa tomar muito cuidado com ela. E eu quero rapidamente, antes de falar sobre como a gente pode extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quero falar um pouquinho rapidamente sobre quais são os benefícios da profecia ou então da voz profética. O primeiro benefício da profecia é a segurança. Jesus está ali olhando para Jerusalém e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir você como filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Entenda que a gente pode facilmente, assim, desprezar uma profecia como Israel, Jerusalém. O Israel daquele tempo estava desprezando a profecia que
que os profetas vinham declarando sobre a vida deles. A palavra profética, a profecia, ela leva a gente para esse lugar de segurança. Segurança contra o quê? Contra os sofismas, contra as ideias deste mundo veloz de mudança, contra as armadilhas que existem no nosso caminho para nos desviar da palavra de Deus. É muito fácil a gente sentar com qualquer pessoa, ela diz assim, você diz assim para ela, a Bíblia diz assim, ela diz assim, mas eu penso dessa forma. E a gente fica com essa batalha mental entre aceitar o que é bíblico e aceitar aquilo que as mudanças desse tempo estão imprimindo no nosso comportamento, na nossa vida diária. Por isso a profecia, ela leva a gente para esse lugar de segurança. Quantas vezes eu quis proteger vocês, colocando vocês debaixo das minhas asas, para lhes guardar, mas vocês rejeitaram, diz Jesus para Israel. Porque é importante a profecia, outro benefício, ele prepara a nossa vida para viver o sobrenatural. Então, você tem Isaías, por exemplo, capítulo 40, versículo 3, é uma profecia acerca de João Batista. Diz assim, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto por nosso Deus. Essa profecia de Isaías 40 é acerca de João Batista. João Batista seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor para o coração dos homens. Então, quando Deus está enviando as palavras proféticas, a igreja precisa estar atento, porque Deus está preparando um caminho para você percorrer. Deus está aqui preparando uma estrada para você trilhar. E é muito mais fácil a gente trilhar pelo caminho que Deus disse. Fique aqui, caminhe por isso. Terceiro benefício da profecia e da voz profética, restauração de famílias. Vejam, eu enviei a vocês o Espírito, eu enviei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aonde na família em que profecias são liberadas, na família em que declarações proféticas são liberadas, existem restauração das conexões familiares. É muito fácil a gente distanciar o nosso coração dentro da nossa casa. Marido, mulher, pais e filhos. Eu ouvi um testemunho, eu gosto tanto sim da cultura que existe na Bethel, e da sabedoria que o Bill Johnson recebe para revelar a palavra de Deus de maneira tão simples e profunda ao mesmo tempo. E ele estava contando uma vez que toda vez que ele acordava à noite, ele passava pelo quarto do filho e da filha dele e falava assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse menino vai ser guardado e protegido pelo Senhor. Esses meus filhos são consagrados ao Senhor. Todas as vezes que ele acordava, ele entendia que Deus estava acordando ele para que fosse no quarto dos filhos dele e proferisse essas palavras, criando um caminho. O filho dele cresceu, começou a namorar muito cedo, ele liderando uma igreja em pleno avivamento, não só liderando a igreja em avivamento, mas a partir do que ele recebeu e da igreja que ele servia, ele provocou um avivamento no mundo inteiro. E daqui a pouco o filho dele se casou com uma menina que eles estavam namorando muito cedo, e teve seu primeiro filho. Quando teve o primeiro filho, a mulher virou para a nora dele, virou para ele e falou assim, olha, eu não amo o seu filho, eu não quero ficar com o seu filho. E o Brian, que é acho que é isso, o Brian Johnson, que é o filho dele, o menino entrou em parafuso, entrou em depressão, porque tratava a menina como uma princesa. Mas chegou um momento que ela disse, eu não quero mais conviver com você, tipo assim, eu tenho nojo de você, eu não sei o que eu estou fazendo com você. E aquilo foi uma crise muito grande. O menino, assim, chegou num lugar de desespero. O pai passando uma vergonha incrível, porque, você sabe, pastor todo mundo tem essa ideia de que nossa família, ela é imaculada. Tem gente que chega a dizer assim, filho de pastor não pode se comportar assim. Onde você já se viu? A gente carrega um peso muito grande. Qualquer pastor, pastora, carrega um peso que não é nosso. Mas tudo bem. Nós somos chamados
E a gente tem que lidar com isso. Mas, assim, ele conta então que o pior tempo da vida do filho dele, quando estava se separando, provocando aquela... Quando um filho se separa, é uma dor muito grande no coração dos pais. A gente, pai e mãe, a gente gostaria de ter o controle dos nossos filhos. Eu fico com saudade, às vezes, de trocar a fralda das minhas filhas. Porque naquele tempo, eu sabia o que ela estava comendo, pelo cheiro da caca. Hoje eu não sei o que está entrando no coração delas. E às vezes eu tenho que limpar a caca delas. Mas ele disse, eu ia declarando palavras proféticas. A palavra profética, ela traz restauração na família. As conexões familiares, elas vão sendo refeitas. Eu quero convidar você para um desafio nesse tempo, de muitas mudanças. A gente não controla as coisas que estão sendo depositadas no coração dos nossos filhos, mas eu consagrei minhas filhas para Deus, você consagrou seus filhos para Deus, você tem uma expectativa com a vida dos seus filhos, você vai no quarto deles, unge, você vai no quarto deles, oram, você profetiza a palavra, o bem e a intenção de bem que Deus tem para os filhos de vocês. E você vai ver que vai criar um caminho de convergência do coração do seu filho e da sua filha para as coisas que são importantes para Deus. Outro benefício da profecia e da voz profética é a restauração de gerações. A gente luta isso, né? Porque você pega um filho, por exemplo, ele recebe uma herança do pai ou ele vai fazer a gestão de um negócio que recebeu do pai. Porque ele foi para a faculdade, ele volta para aquele negócio que era do pai e diz assim, meu pai está fazendo tudo errado, a gente tem que aplicar a gestão agora, sim. E o menino, com 3 meses tocando a empresa, quebra a empresa, coisa que o pai levou 20 anos para manter a empresa e teve sucesso. Então a gente vive esse momento de um conflito geracional, porque a nova geração ela não quer abraçar os valores, os conceitos, os segredos, a vivência, a sabedoria que os antigos receberam. Eles querem destruir tudo, e por isso eles são sabotados no momento e fica comprometido a geração futura. Mas a profecia, o benefício da profecia e da voz profética é que ela traz essa restauração de gerações. E tudo isso você tem que fazer, assim, através da palavra. Vai pronunciando ela. Se Deus não te der uma boa palavra, pega os melhores versículos da Bíblia que mais te chamam a atenção e declare sobre a sua vida, declare sobre a sua família, declare sobre a sua casa, declare sobre o seu trabalho, e você vai ver Deus transformando você dia a dia. Outro benefício da profecia ou da voz profética, traz avivamento. Atos capítulo 2, foi assim, um dos tempos de avivamento que os discípulos receberam. Mas por que os discípulos receberam isso? Porque quando Jesus ressuscita, Jesus dá um direcionamento para eles, diz assim, olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque vai ser lá em Jerusalém que vocês vão ser revestidos do poder que vem do alto. E isso aconteceu lá no primeiro capítulo de Atos, versículo 14, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Ele diz, olha, nós vimos o Espírito Santo descer como línguas de fogo e tal, e sim, mas isso foi uma palavra que Jesus lançou sobre os discípulos. Eu quero que vocês vão para Jerusalém e vocês aguardem lá. Profecia é declarar o interesse de Deus nas situações da sua vida. Deus só vai fazer aquilo que foi declarado. Se você está esperando Deus fazer alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e você não se levantar e falar assim, aqui Deus vai abençoar. Eu sou mais do que vencedor por todas, né, por Cristo Jesus. Se você não se levantar e preparar o caminho e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, Deus não vai vir e fazer. Tudo o que Deus faz, Ele é por causa da palavra. Deus age, Deus fala e as coisas acontecem. Sem ser dito alguma coisa, Deus não vai fazer nada. Por incrível que pareça, Deus deu essa autoridade a nós, homens. Todos querem a ação de Deus. Todos querem o sobrenatural de Deus. Todos querem, sim, uma conexão profunda com Deus. Mas antes de Deus fazer qualquer coisa nesse mundo, precisa alguém se levantar e dizer,
É assim que Deus vai fazer na sua vida. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. No mundo espiritual, irmãos, o que funciona são os argumentos. Lembra de Jó? Mundo espiritual, não é mundo natural. O maligno chega lá e começa aquele diálogo. É um argumento no mundo espiritual. Deus, ele fala assim para o povo de Israel: vem cá, me apresenta a sua causa, mostra a sua queixa, vamos conversar. O que ele está dizendo para você? Argumente comigo. O mundo espiritual, ele funciona através de argumentos. Sem palavras, as coisas não vão acontecer na sua vida. Esses são os benefícios da palavra profética sobre nós. Agora ele fala também para a gente não extinguir o espírito. E essa afirmação, ela é pesada. Quando o apóstolo Paulo fala assim: não apaguem, não extinguam o Espírito Santo, isso aqui é uma instrução pesada para cada um de nós. Porque às vezes, assim, a gente está aqui, você vê o louvor acontecendo, por exemplo, os corações vão sendo incendiados, as pessoas elas vão se conectando, mas você está aí sentado no seu lugar pensando: quando é que esse barulho vai acabar? Ah, está cantando muito hoje. Ah, eu não gosto dessa canção. Ah, esse negócio não está bom. Não apaguem o espírito. Não trate com desprezo as profecias. Quando é que eu extingo o espírito e trato com desprezo a profecia? Quando eu faço do extraordinário de Deus o ordinário. É quando eu transformo uma ação sagrada de Deus. É quando eu transformo um momento que Deus preparou para mim em algo simples. Você veio nesse lugar nessa noite. Se esse lugar aqui se tornou um lugar esvaziado para você, você está apagando o espírito. Se esse lugar aqui você não entra para poder ter uma contemplação pessoal com Deus, se nesse lugar você não entra para apresentar um clamor para Deus, se nesse lugar você entra e não vai buscar uma conexão, você tem percebido que nesses últimos tempos, minha oração é que teu corpo, tua alma e teu espírito sejam tocados por Deus? Porque chega algum momento na nossa vida que a gente tem que dizer para a gente mesmo: ô corpo, perceba o que Deus está fazendo. Ô alma, entendimento, se conecte com as coisas de Deus. Ô espírito, se conecte com a presença de Deus. A gente precisa dar ordem para o nosso corpo perceber Deus. A gente tem que dar ordem para a nossa mente se conectar com Deus. A gente tem que dar ordem para o nosso espírito encontrar a conexão com o Espírito de Deus. Talvez você esteja aqui por uma obrigação nessa noite. Sua mulher insistiu para você vir, seu marido insistiu, talvez você filho está aqui porque sua mãe falou assim: ó, se você não for na igreja essa semana, eu vou tomar o celular de você. Essas são ameaças que a gente não faz. Eu nunca fiz isso lá em casa. A coisa mais simples que eu fiz em casa foi pegar o celular da minha filha e martelar na frente dela. Eu peguei o martelo e bati em cima daquele celular. Tanto que as peças... Nunca estive num dia de fúria tão gostoso como esse. E é difícil, hein? Porque eu sou como uma ostra. Às vezes saem algumas pérolas. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai construindo um coração que não é acessível. Um coração inacessível. Às vezes você vem para a igreja sem dar atenção espiritual de vida, sem estar com a conexão de vida. Toda vez que você vem à igreja, vou dizer um negócio para você que é forte. Se você não tiver interesse de vir na igreja, não venha. Fique em casa. Porque se você vem à igreja sem interesse, você vai construindo um coração inacessível. Existe um muro que vai sendo construído e você vai, assim, você entende o que eu estou falando? Se
você vem, você não deixa o Deus tocar o seu coração, você não deixa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, teu coração vai ficando duro, você fica acostumado com isso aqui. Você pega o extraordinário e transforma ele no ordinário, no comum. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Oséias, com Isaías, com Jeremias. Jeremias, irmãos, pregou 40 anos, ninguém ouviu a mensagem dele. Está lá no livro de Jeremias. E a gente pode extinguir o Espírito Santo de Deus por conta disso. A gente pode abrir mão das palavras proféticas, né? Ter esse ouvido mercador, ter esse ouvido assim que não ouve qualquer palavra, ter esse ouvido assim que é um ouvido noticiário. Deixa eu ver o que está dizendo aqui na Rádio Peão. Peraí. Deus merece nossa atenção, nossa concentração. Deus merece que a gente faça um empenho com o nosso corpo, com o nosso espírito, que haja uma entrega nesse momento. Deus merece isso. Quando eu extingo o espírito e desprezo a profecia? Quando eu olho para o homem e não ouço a voz de Deus. Se você olhar para João Batista, o que você vai ver? Vai ser um homem vestido com peles de animais, tendo uma dieta, comer grilo não, gafanhoto, com mel silvestre. Está servido? Se você olhar para João Batista, você vai ver uma coisa estranha. Mas ouça a voz de João Batista. Se você olhar para Jesus, você vai ver um homem, que não sou eu que estou afirmando que ele era feio. Perdoa, Jesus. A Bíblia diz, Isaías 53, verso 2, 3, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência, para que nós o desejássemos. Não olhe para Jesus, olhe para a sua voz. Mas as pessoas estão decidindo olhar para depois ouvir. Eu estou abismado com esse tempo de mudança, as postagens que as igrejas estão fazendo. Esses dias eu vi um pastor colocando uma boia dentro de si, vestindo uma boia, para poder dizer que precisa mergulhar no Espírito. A gente está fazendo o cão, para ver se as pessoas atraem. Tem alguma coisa errada? Não tem? Que se você quiser vir na igreja, você tem que me ver vestido com uma boia, essas boias de piscina. Nós chegamos num ponto em que não olhe para as pessoas que sobem nesse altar. Ouça a sua voz. Não olhe para a pessoa que está ministrando louvor no dia. Olhe para a voz do Senhor. Porque se você olhar para a pessoa, você pode apagar o Espírito. Se você olhar para a pessoa, você pode negar a palavra profética. Se você fosse olhar, por exemplo, para Amós, o cara era um roceiro da roça, um catador de sicômoro. Se você olhar para Miqueias era um boiadeiro. Não olhe para Miqueias, olhe para a sua voz. Nós estamos falando sobre a voz de Deus, irmãos, declarada por qualquer pessoa. É a voz de Deus, não é a pessoa. Cuidado para você não cometer esse erro, porque eu já vi tanta coisa bonita, profunda, de Deus, sair de pessoas que não tinham título de pastor, não tinham título de missionário, não era líder, era apenas um crente fiel, usado por Deus. E é isso que a gente precisa ter. A Bíblia fala isso, né? De agora em diante não considereis mais a ninguém do ponto de vista humano. Quando eu extingo o Espírito Santo e desprezo a profecia? Quando eu transformo a mensagem em pessoal e não em espiritual. Isso aqui é uma coisa terrível. Para mim, então, eu estou ficando careca. Vocês podem ver. E a minha filha falou assim, pai, como você está careca? Eu falei, graças a Deus. Ainda tenho cabeça. Sim, a gente não pode mais pregar a palavra de Deus em alguns lugares como ela é. Porque a palavra de Deus, ela corrige, irmão. A palavra de Deus, ela confronta. Se você vem nesse culto e você ouve uma palavra e você fica com o coração confrontado, tem um erro que Deus quer corrigir aí.
Se você olhar para qualquer palavra que é dita aqui e falar assim, que absurdo, essa palavra hoje, como pode ter coragem de falar um negócio desse? Deus está querendo corrigir você. Só que a gente às vezes pega a palavra de Deus que é lançada aqui e a gente torna ela pessoal. Irmãos, eu lido, essa semana eu estava falando com uma pessoa, falando assim, aqui, essa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, quando alguém me fala assim, você viu, pastor, o que fulano fez? Eu não vi, não. Nossa, mas, gente, somos gente igual todo mundo aqui. Não tem gente perfeita aqui. Agora, alguns de vocês eu conheço a vida. Alguns de vocês eu conheço a falha moral. Alguns de vocês eu sei o lugar do erro que vocês estão. Se eu lanço uma palavra aqui, se eu prego uma palavra aqui, e você olha para essa palavra e diz assim, o pastor está revelando o meu problema, você tornou a mensagem pessoal e não espiritual. Nenhuma palavra que sai aqui é para confrontar você, é para envergonhar você. As palavras que são ministradas nesse púlpito, a gente faz um esforço tremendo para buscar em Deus e entregar aquilo que está no coração de Deus, e não o que está no nosso coração. Então não torne a mensagem pessoal, falou para mim, expôs o meu problema, torne a palavra espiritual. Se você foi confrontado, você vai dizer, Deus, eu acho que é aqui que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Quando é que eu extingo o Espírito Santo e desprezo a profecia? Quando eu tenho mais temor dos homens do que o temor a Deus. Deus diz assim para Ezequiel no capítulo 2, versículo 7. Você lhes falará a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde com aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para Ezequiel, Ezequiel, o povo que eu estou lidando é um povo com coração duro. Eu estou enviando você para entregar uma palavra para eles. E você vai dizer tudo o que eu estou te dizendo. Eu vou te dar a palavra, você vai comer ela e você vai entregar ela direitinho para as pessoas. Lógico, irmãos, a gente está num tempo em que às vezes a gente fica com medo. A gente vê um irmão do lado, uma pessoa do lado, fazendo um negócio errado, e a gente fica com medo de falar. Por que a gente fica com medo de falar? Porque, não vou meter nesse problema não. Mas se Deus mostrou para você, se Deus revelou para você, é porque Ele quer que você seja o porta-voz da voz dEle. Você já pensou nisso? E aí você se cala, tanto a vida do outro vai ser arruinado, quanto a sua própria vida. Mas você vai falar assim, não pastor, mas eu não sou assim, minha vida nem está assim tão ajustada diante de Deus, eu não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo outro. É o mesmo caso de Amós. Amós, ele foi diante do rei e falou assim, olha, eu não sou profeta, eu não pertenço a nenhum grupo de profeta, eu apenas cuido de gado e faço colheita de sicômoros. Mas o Senhor me tirou do serviço, junto do meu rebanho, e me disse, vá e profetize para o meu povo. Ele está dizendo assim, eu não tenho cara de profeta, eu não tenho linhagem profética, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Seja a voz de Deus. Que coisa linda Deus fez na vida da Thalita. Me lembro das primeiras conversas que a gente estava tendo, né, Thalita? Não sei se você já foi embora. Quando eu vejo para a sua vida, Thalita, nesses últimos 10 anos, eu celebro o que Deus tem feito, porque assim, eu vejo tanto transformação. Tudo começou porque alguém falou, voz profética. Vamos no alto de Páscoa. Simples, será que você pode fazer isso? Será que você pode fazer isso? Deus só falará através da boca daqueles que, de forma ousada, disser, como Isaías disse, eis-me aqui, envia a mim. E você sabe o contexto disso, né? Isaías tem um encontro com Deus, ele percebe que está tendo um encontro com Deus, ele percebe que ele faz piada pesada, ele vive no meio de um pessoal que faz piada pesada, mas ele também faz, e ele diz, os meus lábios são impuros, como é que eu vou ser a voz de Deus?
Então a Bíblia diz que um anjo pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios dele. E então ele respondeu positivamente ao chamado de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus como nunca, nesse tempo de muitas mudanças. Não deixe de ser uma voz profética. Irmãos, às vezes é só falar: Jesus ama você. Ore, vá à igreja. A palavra de Deus diz assim, pode ser que aconteça na sua vida dessa forma também. Qual é o poder que se tem de argumento contra um ponto do mundo? Contra um argumento do mundo? É a autoridade espiritual. E isso você tem. Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e da terra. Vão e façam. Vão e proclamem. Vão e abençoe a vida das pessoas. Eu oro nessa noite para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E se você é alguém que diz assim: eu não consigo falar, não sou tão crente assim, hoje Deus vai tocar os seus lábios e você vai ser um profeta e uma profeta de Deus, porque você não vai apagar o Espírito Santo de Deus na sua vida e você nem vai negligenciar as palavras proféticas que Deus tem proferido para você e que vai usar você para proferir para a vida dos outros. Não extingais o Espírito Santo, mas fale com autoridade. Irmãos, tem pessoas aqui nessa noite que já foi muito usado por Deus nisso. Mas, não sei porquê, você parou. Não sei se alguém te repreendeu, não sei se alguém foi muito duro com você quando você foi um portador da palavra de Deus, da voz de Deus. Mas Deus está convidando você para voltar àquele lugar. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade do jeito que você era. Deus está com saudade de se encontrar com você. Deus está com saudade de ser a voz dele nesse mundo através de você. Então hoje Deus está pedindo para você: vamos sentar de novo, vamos conversar. Porque o mundo está nessa mudança muito grande. E Deus deu para nós, a igreja, a autoridade. Use, proclame. Fique em pé, eu quero orar por você nessa noite. Pode fechar seus olhos? Ó Deus, hoje a Tua palavra soprou sobre nós, brasas vivas do Senhor. Eu oro nessa noite, Deus, para que o nível espiritual dos Teus filhos e filhas seja aumentado. Que haja um aumento na mentalidade espiritual, que haja um aumento na percepção espiritual. Eu vejo, meu irmão, minha irmã, que você está retornando para o seu melhor momento com Deus. O seu melhor momento espiritual, o seu melhor momento de avivamento, o seu melhor momento de graça, seu melhor momento de iluminação. Aqueles momentos em que você recebia direções de Deus e elas eram certeiras, você não tinha dúvida se era uma direção do seu pensamento, se era uma direção das suas emoções, você apenas tinha, assim, certeza que era o céu falando com você. Deus quer que você volte àquele lugar da leitura da palavra de Deus. Deus quer que você volte àquela leitura dos encontros que Deus tinha com você. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele está com saudade de encontrar com você de novo. Que o poder, que a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo, acenda outra vez no seu coração nessa noite. Que se manifeste outra vez, que liga você da terra para o céu, a fim de que você possa receber do céu para a terra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Amém. Cante essa canção, eu e os nossos